O mundo já tinha visto muitíssimas eras. A era do iluminismo, da reforma, da razão. Agora, por fim, a era do desejo. E depois disso, o fim das eras. Um fim talvez para tudo. Pois os incêndios atiçados agora estavam mais ferozes do que o mundo inocente suspeitava. Eram incêndios terríveis, incêndios sem fim, que iluminariam o mundo com uma luz derradeira, feroz. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu convido vocês a desbravar mais uma vez a imaginação sombria do Clive Barker, enquanto nos aventuramos por novos mundos repletos de tesão, desejo e morte. A Dark Side Books recentemente me mandou o 4º volume dos Livros de Sangue, essa antologia que eu considero essencial para qualquer um que é fã do Barker. E hoje a gente volta para discutir mais 5 continhos escritos pelo papai. Eu já falei anteriormente sobre o primeiro, o segundo e o terceiro volume dessa saga aqui no canal, e caso você ainda não tenha visto, eu tô deixando o link de todos os vídeos aqui na descrição. Mas antes da gente construir o nosso próprio inferno na Terra, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Recapitulando para quem ainda não viu ou não se lembra dos vídeos anteriores, Livros de Sangue foi uma antologia de contos dividido em 6 volumes, publicados entre 1984 e 1985. Foi com essa obra que o Clive Barker ganhou notoriedade e se tornou uma autoridade do horror britânico. As histórias que a gente tem aqui são independentes e não possuem muitas ligações entre si, então você pode ler na ordem que você quiser, por mais que todos os contos sejam meio que emoldurados pelo primeiro conto do primeiro livro e pelo último conto do 6º volume. Em 2020, a Dark Side Books começou a republicar essas obras aqui no Brasil, já que antes elas eram lançadas por outra editora e já estavam fora de estoque há muito tempo. E aqui a gente tem aquele trabalho primoroso da Caveirinha. A gente tem uma ótima parte gráfica, tem capas lindíssimas que são inspiradas por pinturas renascentistas do inferno e até mesmo algumas ilustrações do próprio Clive Barker. Eu cheguei a comentar um pouco anteriormente sobre como cada um desses 3 primeiros volumes parece guiado por um tema central. O primeiro tem muito a ver com primeiros contatos com o sobrenatural e o inumano, enquanto o segundo já mergulha no desejo e o terceiro nos oferece várias reflexões sobre vida e mortalidade. E é claro que cada conto parece tocar em algum desses assuntos eventualmente, mas pelo menos nesses primeiros volumes dá para notar como cada livro parece guiado por um tema específico. Esse 4º volume é o primeiro que é um pouco mais difícil de classificar, mas existe uma justificativa por trás disso, já que os 3 primeiros volumes foram escritos juntos, já com um conceito muito sólido e definido, e os 3 volumes que vieram a seguir já têm uma escrita um pouco mais livre e que foi sendo moldada com o tempo. Mas só para deixar claro, você ainda vai encontrar aqui um pouco de tudo que deixou o Clive Barker famoso. Você tem discussões sobre sexo e sexualidade, sobre desejo carnal, sobre violência e o grotesco, ao mesmo tempo em que ele acaba mergulhando em alguns conceitos um pouco mais nebulosos, como fé, política, religião e até mesmo as estruturas de poder da humanidade. Então, como eu fiz anteriormente, aqui eu vou falar sobre cada um dos contos, sobre suas adaptações e sobre o que eu gostei ou não em cada uma dessas histórias. Só que eu vou tentar ser bem econômico com os spoilers. O primeiro conto presente nesse volume se chama O Corpo Político, e é uma história muito diferente de tudo que eu já li do Clive Barker até o momento, e isso me deixou bem curioso. Aqui, ele tenta criar uma conspiração secreta contra a humanidade, conforme agentes misteriosos começam a revelar seu papel e formar uma verdadeira revolução.
Agora, o curioso dessa história é que esses agentes misteriosos infiltrados entre os seres humanos são as próprias mãos das pessoas. A história segue o ponto de vista do Charlie, um trabalhador de fábrica que lentamente começa a perceber que está perdendo o controle de suas próprias mãos. Ele começa a agir de uma forma muito estranha, a palpar pessoas sem querer e até mesmo pegar objetos que ele não tinha intenção alguma de pegar. E conforme a narrativa passa, a gente vai percebendo que as mãos de pessoas ao redor do mundo inteiro estão se comportando da mesma forma, criando uma espécie de revolta contra os seus próprios donos. Eu não sei se essa é a palavra mais adequada para se usar aqui. Esse conto é bem interessante por conta de toda a atmosfera política que o Clive Barker carrega aqui. A gente vê essa dicotomia incrível sobre esses membros organizando uma espécie de movimento de greve generalizada, e eu acho muito curioso como ele traz a perspectiva de um operário, de um trabalhador de fábrica, porque a gente acaba tendo um comentário nem um pouco sutil sobre luta de classes. E o legal é que as mãos do Charlie se identificam apenas como a esquerda e a direita, o que por si só já adiciona algumas camadas muito bacanas para essa sátira. De um lado, você tem a mão esquerda, que acredita na união de todas as mãos do mundo e prega uma revolução, enquanto a mão direita se vê como uma figura messiânica, que está acima de todas as outras. Isso, aliás, está escrito no texto, eu não estou tirando do meu cu. Não é meu conto favorito do livro, eu acho que a narrativa é um pouco truncada, mas eu acho incrível, eu adoro ver como o Clive Barker pega essa história absurda e faz você acreditar nela. E ainda por cima, existe um elemento de body horror aqui no meio, sobre você ver o seu próprio corpo te traindo, e isso é algo que me pega de jeito. Esse conto já foi adaptado no telefilme A Maldição de Quicksilver, de 1997. E é curioso porque esse filme é quase uma antologia. Ele adapta não apenas esse conto do Clive Barker, como também uma história do Stephen King, que se chama A Dentadura Mecânica e está presente nesse livro de contos aqui, O Pesadelos e Paisagens Noturnas. Essa não é a primeira vez que o King e o Barker se batem nas adaptações, mas eu acho uma perspectiva interessante, principalmente porque esses dois contos acabam tendo alguns pontos em comum. Então fica a recomendação, mas vai sem grandes expectativas, porque, bem, é um filme para TV, né? O segundo conto se chama A Condição Inumana e eu acho que os fãs de Hellraiser vão gostar desse aqui. Aqui a gente tem um começo bem laranja mecânica enquanto a gente acompanha o Carney, um garoto que acha de muito bom tom juntar seus amigos delinquentes e espancar uma pessoa aleatória na rua, sem ter motivo algum para isso. Quando eles fazem isso, o Carney acaba roubando uma espécie de cordão cheio de nós e aos poucos esse objeto acaba tomando conta de todo o seu tempo livre e até mesmo de sua sanidade, porque ele começa a tentar desatar cada um desses nós e essa tarefa vai ficando cada vez mais assustadora. E por sinal, toda vez que ele consegue desfazer um dos nós, ele liberta um demônio que sai para fazer alguma coisa terrível. Essa história me deixou bem fascinado porque, como dá para perceber, ela tem muitos paralelos com Hellraiser. Eu não sei se chegou a ser escrito antes ou depois do The Hellbound Heart, mas me soa quase como um protótipo do que o Clive Barker queria fazer naquela história. E até mesmo a descrição desses demônios, desses cenobitas, parece um pouco com os vilões de Hellraiser, por mais que eles não estejam vestidos de couro nem nada do tipo. Mas ainda assim o Clive Barker consegue fazer uma coisa um pouco diferente e entrega um final absurdo de bom. É definitivamente um dos meus contos favoritos desse volume. Infelizmente, essa história nunca recebeu nenhum tipo de adaptação, o que eu acho um pouco chocante, porque não é uma trama difícil e seria muito fácil adaptar isso aqui, nem que fosse em um quadrinho, mas nunca rolou, né? Pulando para a terceira história, a gente tem um conto chamado Revelações, que se eu for explicar e descrever de uma maneira bem simples, é uma história de casa assombrada, só que contada pela lente do Clive Barker. Aqui a gente acompanha a história da Virginia, a esposa perfeita do John Geyer,
um pastor protestante que está viajando pelos Estados Unidos, tentando pregar o evangelho e, é claro, enriquecer com isso. Porque afinal é o que os pastores fazem, não é mesmo? Os dois acabam se hospedando num daqueles motéis à beira de estrada, e é ali que a gente começa a ver como a vida desse casal se entrelaça com a vida de outro casal, a Sage e o Buck, que tem um relacionamento bem tumultuado e bem complicado. A questão toda, a grande reviravolta disso tudo, é que os dois já estão mortos. A Sage acabou discutindo com o Buck naquele motel vários anos atrás, matou ele com um tiro, fugiu, mas acabou sendo pega pela polícia e foi condenada e sentenciada à pena de morte. Os dois meio que estão presos naquele lugar e são forçados a reviver todo o trauma que aquele relacionamento deixou. E isso acaba impactando diretamente na relação da Virginia e do John Geyer, já que o casamento deles também é um pouco problemático. Eu gosto que, apesar de ser uma história de fantasmas com um teor sobrenatural, ainda é o típico conto do Clive Barker, onde ele vai discutir desejo sexual e todas as vontades da carne, ao mesmo tempo em que ele aposta numa atmosfera de suspense que me lembra muito aqueles thrillers eróticos dos anos 90. Eu não achei esse conto particularmente espetacular, mas tem muita coisa interessante aqui. Eu gosto de como ele toca nessa noção de que mulheres passam por situações muito semelhantes por conta do machismo e da misoginia e precisam encontrar forças uma ao lado da outra para poder superar isso. Eu também amo as críticas ácidas que o Clive Barker tece ao típico crente. Aquele cara que gosta de dizer que é um enviado de Deus na Terra, mas que tem tanto podre que se a gente for contar, a gente até perde a conta. E eu adoro demais o final, é algo sensacional. Eu não quero dar muito spoiler aqui, mas eu vou dizer que ele acaba com a frase: "O diabo me obrigou a fazer isso". E isso se conecta tematicamente ao próximo conto do volume, que eu já vou discutir. Revelações ganhou uma graphic novel que foi adaptada pelo Steven Niles, o autor de 30 Dias de Noite, que também já ganhou uma edição aqui no Brasil pela Dark Side Books. E essa graphic novel é ilustrada pelo Lionel Talaro, que tem uma arte muito bonita. Então fica a minha recomendação para caso você tenha gostado desse conto. A quarta história do quarto volume se chama Abaixo Satã e talvez seja o menor conto de toda a antologia, de todos os 6 volumes. A história é muito intrigante porque ela engloba diversos temas, mas ela tem um ritmo muito ágil que é para não perder tempo e poupar algumas descrições um pouco mais complexas. É quase um conto de fadas, bem simplesinho e que tem um certo teor cômico que só reforça a parte do horror. Na trama, a gente conhece um cara chamado Gregórios, que é um empresário muito rico, muito famoso, mas que está deprimido porque ele acredita que Deus abandonou ele. E então ele acaba bolando um plano para chamar a atenção do Criador. Ele quer construir sua própria versão do inferno e, com isso, chamar o próprio diabo para a Terra. Eu sei que parece um pouco confuso, mas ele até explica. A ideia é que Deus vai ver ele fazendo essa cagada gigantesca e vai ter que intervir de alguma forma. Tá, realmente não faz sentido. Mas enfim, o que faz sentido na cabeça de crente, né? Ele acaba sendo bem sucedido na criação desse templo infernal e passa a cometer as mais diversas atrocidades lá dentro. Ele tortura, mutila, mata e estupra todo mundo que ele atrai até lá. E eventualmente ele acaba sendo pego e é preso. Eu não quero dar muitos detalhes sobre esse conto, porque, como eu disse, ele é muito curtinho e eu acho que a experiência de ler ele é muito intrigante, mas eu adoro como Clive Barker conjura essa ideia de um inferno que é construído com mão de obra humana. E como esse lugar, de alguma forma, é até mais assustador do que a nossa concepção do que é o inferno cristão. Como eu disse, ele acaba se conectando com a história anterior por conta dessa noção da fé do diabo, mas uma história não é continuação da outra, elas não são ligadas. É apenas uma conexão temática, o que eu acho muito fascinante. Eu adorei esse conto, eu achei ele fantástico, sensacional, e eu realmente gostaria muito de ver uma adaptação para os cinemas dele. Algo que fosse um pouco na pegada daqueles filmes de terror da Hammer.
Contudo, Abaixo Satã já foi adaptado anteriormente para quadrinho, dessa vez no 5º volume da série Tapping the Vein, que adapta vários contos dos livros de sangue. Aqui o roteiro é escrito mais uma vez pelo Steve Niles, só que a arte é feita pelo Tim Conrad. E eu acho uma versão muito interessante dessa história, porque ela acrescenta muitos detalhes novos, sem perder de forma alguma a essência da narrativa do Clive Barker. O 5º e último volume presente nessa coletânea se chama Era do Desejo, e eu tenho certeza que ele vai ser o responsável pelo meu 26º cancelamento no Twitter. Nessa história, a gente descobre que existe um laboratório conduzindo alguns experimentos acerca da sexualidade humana. Eles pretendem criar um soro que hiperestimule a libido e, para isso, acabam usando como cobaia um jovem chamado Jerome. Essa cobaia, de início, recebe muito bem esses experimentos, dá para perceber uma nítida evolução, até porque antes de fazer parte dos testes, ele não era lá um homem, como é que eu posso dizer, tesudo. Só que aos poucos o soro começa a estimular demais a libido dele e ele passa a agir quase como um animal. Ele foge do laboratório e sai pela rua matando e estuprando todo mundo que vê pela frente. Inclusive, já fica aqui o alerta de gatilho, porque a gente tem uma cena muito longa e muito intensa que descreve o estupro de um policial. Eu sei que esse é um assunto muito nebuloso e que gera algumas discussões muito fervorosas, essa questão do estupro e do abuso sexual. Eu sei que tem gente que acha que a gente deve simplesmente parar de escrever ou consumir histórias sobre isso, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. É claro que a glorificação do estupro e as cenas que são retratadas a partir de um olhar lascivo e voyeur acabam ajudando na manutenção dessa cultura e fazendo com que esse seja um problema que a gente tem que lidar para sempre. Mas eu não acho que esse seja o propósito e nem o foco do Clive Barker nessa trama. Nesse conto, ele está basicamente demonstrando o que acontece com uma pessoa quando ela passa a ser motivada apenas pelo desejo e perde qualquer tipo de amarra ética e social. Ela se torna um ser animalesco, que está caminhando ali no limiar entre o humano e o monstruoso. Ao mesmo tempo, eu gosto de como ele constrói o Jerome como uma figura muito humanizada, porque ele não está fazendo aquilo por querer. Ele foi vítima de um experimento e é aí que entra uma crítica muito sutil e muito afiada à forma como a ciência às vezes acaba borrando alguns limites éticos em busca de novas descobertas, de progresso científico. Não apenas isso, mas eu acho que ele também demonstra como o desejo pode ser um sentimento destrutivo se a gente se deixa ser governado por isso e não dá 2 passinhos para trás e analisa tudo com cautela. Tem um quê de moral da história nisso tudo, mas eu não acho que ele acaba seguindo um rumo moralista. E beleza, a cena de estupro é longa e é dolorosa de se ler, mas eu não acho que ela está colocada aqui apenas como choque pelo choque ou como mero recurso narrativo. Existe um motivo para ele ter escrito isso, e é justamente o impacto que ele quer causar no leitor. E eu, particularmente, fiquei bem impactado. Talvez esse seja meu conto favorito aqui, junto com Abaixo Satã, e eu entendo que falar de alguns temas presentes nessa narrativa é equivalente a você meter a mão sem luva num vespeiro. Mas é importante salientar que a arte do Clive Barker sempre foi muito transgressiva e muito provocadora. Então eu acho que ele está apenas contando mais uma história que saiu direto da cabeça dele. Ler isso aqui foi tenso, mas assim, eu já li coisa muito mais tensa do Clive Barker, coisa inclusive que nem sequer envolve abuso ou estupro. Só para fechar, esse conto já foi adaptado em uma graphic novel própria, que foi escrita pelo P. Craig Russell e que tem arte do Tim Bradstreet. É uma HQ ótima, tem vários elementos presentes ali no conto, mas fica o aviso mais uma vez, porque ela tem cenas muito gráficas. Fazendo um balanço geral, eu gostei muito desse 4º volume, mas eu ainda acho que ele é o mais fraco se a gente compara com os 3 volumes anteriores. Eu gostei muito de algumas histórias, eu acho Abaixo Satã e A Era do Desejo histórias sensacionais, e eu também gosto bastante de A Condição Inumana, mas eu sinto falta de uma linha narrativa que ligue todos esses contos.
um conceito em comum que você vai notar em cada uma dessas histórias. Isso não é um problema se você só estiver em busca de histórias curtas de horror. Na verdade, esse é um volume ótimo para você perceber o alcance do Clive Barker e como ele consegue produzir histórias que são únicas. Mas ainda assim, depois daquele terceiro volume, que é tão fechadinho, é tão coeso, faz uma diferença. Ainda assim, eu recomendo que vocês leiam. São histórias bem curtinhas e bem intrigantes, e é sempre ótimo ver os primórdios do Clive Barker na arte literária. Só por isso já faz valer a pena. Eu queria agradecer mais uma vez a Dark Side Books por ter me mandado esse quarto volume e também ter mandado junto de brinde esse colarzinho aqui do Baphomet que eu estou usando. Achei capirotesco, achei lindo, maravilhoso, e eu realmente acho que o trabalho gráfico deles está sensacional. Eu estou muito ansioso para que eles publiquem logo os 2 últimos volumes, só para eu ter a coleção completa aqui na estante. Caso você tenha interesse em adquirir seu próprio volume, eu vou deixar aqui na descrição o link da loja oficial da Darkside, porque lá você compra não apenas o livro, mas acaba ganhando de brinde alguns cards e marcadores especiais. Mas só lembrando, é só pela loja oficial da Darkside. Se você comprar pela Amazon, você vai receber o livro, mas não vai ter brinde nenhum. E eu também queria perguntar para vocês, caso vocês tenham lido, o que vocês acharam desse quarto volume? Qual que é a história que mais marcou vocês? E qual que é o volume favorito de vocês até agora? Deixa aí nos comentários para a gente poder continuar essa discussão. E se você ficou até aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção, mas não esqueça de dar aquela forcinha, né? Caso você ainda não tenha feito, se lembra de curtir o vídeo, se inscrever no Fita Maldita e também trazer alguns amigos para cá para a gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para a gente não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Confesso que eu estou bem curioso para saber como é que vai ser a edição do 5º volume dos Livros de Sangue, porque caso vocês não saibam, esse é o volume que tem The Forbidden, o conto que acabou dando origem à franquia Candyman. Acontece que há uns anos atrás a Darkside publicou esse conto solto nessa edição aqui, que é muito bonita por sinal e vocês já devem ter visto por aí. E aí eu tô em dúvida, será que eles vão manter o The Forbidden no 5º volume? Será que eles vão só ignorar? Não sei, mas eu espero que não ignore, né, dona Darkseid? Traz o trabalho completo, por favor.